Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dentfix Cast, o podcast da Dentfix aqui no CIOSP de 2026. Esse evento gigantesco, o maior evento da América Latina de odontologia. E no episódio de hoje, nesse terceiro dia de congresso, eu recebo a doutora Letícia, ela que é professora clínica e vai falar com a gente aqui também sobre implante, sobre cirurgia e sobre um pouco de tudo no dia a dia do profissional de implantodontia. Letícia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço, Adriano, pelo convite, agradeço a Dentfix pela confiança e pela parceria que a gente já tem. Perfeito. Letícia, fala pra gente então um pouquinho pra gente começar sobre a sua trajetória na odontologia, basicamente. Bom, eu sou de São Paulo, nascida e criada aqui, né? Então conheço o CIOSP desde bebê, conheço a personagem do CIOSP, meus pais também são dentistas. Legal. E aí fui estudar em Bauru, acabei passando na USP de lá. E aí me encantei com a cirurgia. Meu pai é implantodontista também, e aí segui nessa carreira, fiz prática profissionalizante em cirurgia, mestrado, doutorado, e ingressei na parte acadêmica. Sim. E hoje eu tô lá na FACOP. Show demais. E, Letícia, especialidade sua hoje, então, é? Cirurgia. Cirurgia. Tá. A gente aqui basicamente vai falar um pouquinho na questão do dia a dia todo do implante, né? E a gente sabe que o implante profissional, ele teoricamente não é um tratamento que já assusta tanto assim. Mas a gente sabe que no dia a dia sempre tem aquele caso que deixa o profissional de cabelo em pé. E eu queria saber de você, quais são os maiores desafios, né? Quando você encontra um caso um pouco mais complexo na implantodontia. Eu acho, Adriane, que hoje o retrabalho é o mais difícil. E é o que eu mais tenho no consultório hoje. Então, a implantodontia ela se tornou muito comum. Então, tem muitos especialistas na área. O duro é tratar essas complicações. Então, quando o paciente chega para refazer algum trabalho de algum colega, normalmente o paciente já vem com esse trauma. Ah, fiz uma vez e não deu certo, sofri na primeira cirurgia. Então, a gente tem que contornar essa situação para que o paciente também não fique sem a reabilitação definitiva. Certo. Então, nesses casos, a gente consegue trabalhar hoje com sedação consciente. Então, tem pacientes que optam pela anestesia geral e a gente acaba fazendo no hospital, ou até mesmo no consultório com o anestesista, indo na clínica e faz uma sedação, como se fosse uma endoscopia. Então, o paciente dorme, faz a cirurgia e quando acorda já está tudo pronto, o paciente não tem dor e grande parte dessas medicações causam amnésia no paciente. Então, não tem o trauma, se a gente falar alguma coisa ou se aconteceu alguma coisa na cirurgia, o paciente acaba que não lembra. Então, a gente tira esse trauma. Interessantíssimo isso. Foi até um ponto novo que a gente toca aqui em todas as conversas que a gente teve. E, assim, Letícia, eu queria saber de você, que eu falei com todo mundo assim, que é notável que o comportamento humano mudou nos últimos anos. O comportamento até da questão de buscar mais informações para poder fazer, hoje, no caso aqui na Odonto, um tratamento. E eu queria saber de você, se vocês sentiram isso no consultório, na questão de, no momento de fechar o tratamento, de receber ali o paciente. Hoje o paciente tem muito mais informação disponível, ele chega lá com o celular na mão, é print de uma coisa que viu no Instagram, hoje o chat GPT que ele pesquisa lá e pergunta o que é. Como é que é para vocês hoje lidar com isso na clínica? É muito complicado. É o tipo de paciente que vem muito informado, mas são informações muito fúteis muitas vezes. Então, com uma panorâmica, ele consegue jogar hoje numa inteligência artificial e ele já me vem com o laudo do que ele precisa fazer. Então, ele já me chega com o plano de tratamento. Então, até eu convencer esse paciente que às vezes aquilo ali não é a melhor forma de se tratar, é um pouco difícil. Mas aí vai da questão do como a gente também convence o paciente e aí a gente passa realmente segurança no tratamento. Então, tem muito paciente que chega para mim e fala: ah, eu preciso fazer um enxerto, ou não preciso fazer enxerto, você está me fazendo a proposta do enxerto. Então, esse paciente também é o que eu não quero no consultório, né? Então, se eu não sou capaz de convencê-lo e passar realmente a confiança do que eu faço, é o tipo de paciente que eu prefiro não ter. Perfeito. Você chegou num ponto que eu já discuti aqui em alguns momentos, que o profissional precisa entregar o que ele sabe que o paciente precisa e não o que ele quer, certo? Perfeito. E assim, Letícia, você acabou de tocar na questão do enxerto, isso geralmente são casos que são um pouco mais complexos, né? São casos aí onde já teve ali uma perda óssea, onde a gente tem ali, às vezes, um tempo já de dentulismo ali naquele local. E eu queria saber de você, né, com toda a sua experiência cirúrgica, quais são os recursos que você usa, se
encontra esse tipo de paciente para ser tratado. Eu vou ser bem sincera, Adriana, eu ainda sou a favor de usar os enxertos e fugir dos implantes muito longos ou até mesmo Sim. dos zigomáticos. Então, eu prefiro vender para o paciente um tempo maior e um prognóstico também mais seguro, né? Eu não me aperfeiçoei nessa parte de implantes zigomáticos, eu acabei tratando algumas complicações voltadas a esse tipo de implante, então não é a minha área de domínio, e por isso que eu ainda prefiro vender para o paciente em etapas. Se não tem osso na parte anterior, vamos trabalhar com regeneração. Se não tem na parte posterior, vamos trabalhar com levantamento 6, se for na maxila. E se for na mandíbula também, aumentos verticais são mais difíceis para a gente conseguir fazer, mas são uma opção também. Ou trabalhar com implantes curtos, né? Que Sim. ajudou muito nesse processo, a gente começar a trabalhar realmente com implantes curtos, a gente entender que não é pelo tamanho, né? O tratamento de superfície é muito importante, né? O formato das roscas. Então, eu acho que isso é mais importante, a gente vender isso para o paciente, mostrar para o paciente que são artifícios que a gente tem hoje, né? Para promover um tratamento de segurança. Show, show. Isso é muito importante porque a gente vem conversando aqui durante o projeto do podcast que na odontologia nem todo assunto precisa ter um certo ou errado, né? A gente sabe que hoje existem vários recursos que você pode utilizar para fazer um tratamento e tá tudo bem, um optar por um, outro optar por outro, desde que entregue um bom resultado, que o paciente saia feliz, certo? E eu acho que assim, no implante, principalmente, eu acho que tem mais a ver com você saber encarar um tratamento do que esse recurso, certo? Que você vai utilizar. Qual você diria para mim que é o maior erro que acontece hoje no dia a dia das pessoas que fazem no momento de planejar um tratamento de implante? Hoje, quando a gente pensa em implante, a gente tem que lembrar que a reabilitação é o mais importante, independente dos meios para a gente chegar lá, né? Então, hoje, com o digital, o pessoal ainda fala muito, nossa, o digital mudou a vida do cirurgião dentista. Sim, ajuda muito, mas ele não tira, ele ainda não opera. Então, a Sim, gente sim. precisa ainda realmente desenvolver isso. Uma cirurgia guiada, que a gente não precisa fazer um retalho no paciente, as cirurgias flapless, elas são muito bem-vindas. Mas, se acontecer alguma intercorrência, a gente ainda tem que saber lidar. Então, essa história do digital, que ele vai substituir o analógico, ainda não é 100%. Então, até quando a gente pensa em cirurgias maiores, por exemplo, cirurgia ortognática, o pessoal faz planejamento para todos os lugares possíveis e inimagináveis. Mas se a gente não conhece a qualidade de trabalho, também não adianta a gente fazer trabalhar com planejamento muito além, né? Então, isso é a mesma coisa para implantodontia. A cirurgia guiada, ela nos ajuda, mas ela também não opera por nós ainda. Então, o planejamento, pensando na reabilitação do paciente e diminuindo as morbidades para ele, é o mais importante. Então, é o maior desafio, vender isso e explicar isso para um aluno. E aí, já que você tocou nesse assunto, né, que mesmo com todos os recursos que a gente tem, com toda a tecnologia que a gente tem, que vem avançando e trazendo novas facilidades, eu queria saber, então, quais são aquelas habilidades clínicas, né, e técnicas que o profissional de implante, ele às vezes superestima, porque tem tanto recurso que ele acha que ele já não precisa mais ter aquela mesma atenção quando era feito sempre 100% no analógico. Eu acho que muitas vezes a gente subestima. Antes a gente trabalhava com panorâmica só. E aí hoje a gente tem o recurso da tomografia. Obviamente a gente trabalha de forma muito mais segura. E tem gente que, mesmo tendo o recurso da tomografia, fala, não, com a panorâmica dá pra gente fazer. Entendi. Né? Então, às vezes são coisas pequenas que a gente consegue fazer. Um planejamento correto para ver se o paciente realmente o alveolar não está passando, se tem nenhuma ramificação dele. Na tomografia a gente consegue evitar esse problema. E tratamento de complicações. Então, muitas vezes o pessoal fala assim, ah, não, mas se complicar depois é o professor que vai ter que lidar. Isso não vai acontecer comigo, esse paciente é paciente curso. Então, eu vejo hoje que muitos alunos fogem de tratamento de complicações. Entendi. E é o que chega muito pra gente no consultório, né? O tratamento de complicações. Legal. Você citou a questão dos alunos, né, essa questão de essas dificuldades que eles têm, e às vezes subestimar algumas coisas. E aí eu queria aproveitar, porque como eu disse aqui nos episódios, esse podcast vai ser assistido por uma série de perfis de pessoas. Vai ter aquele profissional já maduro, já consolidado, vai ter o profissional, o estudante que ainda está na graduação, tem o estudante que está se especializando, vai ter o paciente que às vezes vai se interessar por implante e a gente sabe que o paciente tem curiosidade. E eu queria que você deixasse, ou ou na graduação, ou na carreira do implante, dicas, porque a gente sabe que é normal que o aluno tenha inseguranças, tenha medo na hora de
fazer um atendimento, às vezes sozinho, longe do professor, o que você diria que ele deve dominar e quais são as dicas, o pulo do gato, para poder encurtar esse período de insegurança e de medo dele? Estudo diário. Isso é o mais importante, né? Quando um aluno faz, por exemplo, um curso de pós-graduação, a gente se vê uma vez por mês. 3, 4, 5 dias no mês. E o aluno fica 3 semanas sem estudar. Quando ele vai chegar para o módulo, ele já não lembra nem o que a gente falou e também não se planejou porque a gente vai ter. Então, não adianta a gente fornecer um cronograma de 24 a 36 meses de curso se o aluno não estuda nesse meio tempo. Né? Então, a gente trabalha muito com alunos estrangeiros. Eu fico 3 meses sem encontrar com eles. Sim. Então, nesse meio tempo, a gente tenta estimular o aluno para que ele estude também, porque é a nossa maior dificuldade, criar esse fluxo contínuo de conhecimento. Então, se a dica é agora o momento que estude durante o curso inteiro e nunca pare de se atualizar, porque todo ano a gente vem aqui no CIOSP, todo ano tem coisa diferente, todo ano tem materiais novos e a gente tem que conhecer, mesmo que a gente não consiga aplicar por questão de investimento naquele momento, a gente tem que conhecer para conseguir convencer também o nosso paciente que da forma que a gente trabalha, a gente vai entregar o mesmo resultado. Show. Falando ainda, né, da questão do desafio, da dificuldade, agora trazendo um pouco mais para a sua realidade, que já tem essa maturidade, qual é o tipo de caso que chega no seu consultório e que te desafia e que te faz parar, sabe, para fazer aquele realmente planejamento, muito mais atenção, e qual é o tipo de tratamento que você indica ali, ou como é que você tenta traçar aquele tratamento para que as pessoas consigam assimilar de pensamento, sabe? A gente quer aqui falar de como as pessoas devem parar para tentar resolver um caso complexo. Eu acho que os maxilares atróficos é a parte mais difícil, Sim. né? Principalmente mandíbulas atróficas. Então, ainda é desafiador e é muito difícil, às vezes, a gente falar assim: olha, seu caso não é para implante, você vai ter que seguir numa prótese total, Sim. né? Então, é a gente saber realmente que biologicamente, tem algumas coisas que são inviáveis. Então, às vezes, chegam umas senhorinhas para mim, 70, 80 anos, e já estão 40, 50 anos sem dente. E realmente, às vezes, o trauma que eu vou causar para ela com cirurgia de enxerto ou uma reabilitação com implantes vai ser muito maior do que o tempo que ela vai aproveitar com esses dentes que ela vai ficar. Então, às vezes, é melhor eu oferecer uma prótese total bem adaptada para ela do que isso. Ou uma mandíbula atrófica, pensar em overdenture do que pensar em protocolo, Sim. né? Então, são coisas que para quem está começando é muito difícil, porque você fala assim, nossa, eu poderia estar ganhando num protocolo, mas não cabe, a dor de cabeça que você vai ter, e claro, a saúde do paciente, né? Muitas vezes a gente não vai entregar para o paciente o que ele realmente espera, ou ele vai sofrer muito para ter um resultado que às vezes nem é o que ele sonhava, né? Eu tive dentro de casa isso, a minha avó não tinha dentes nem em cima nem embaixo e eu tinha acabado de me formar enquanto eu não tinha. Eu falei, nossa, eu quero pôr um protocolo nela. Me incomodava, mas me incomodava. Sim. E aí acabei fazendo um protocolo inferior nela e ela nunca se adaptou com o protocolo. Usou uma over dentro até o final, mas ela não se adaptou com o protocolo, né? Era a minha vontade, não era dela. Ela não queria ter tirado a prótese total, né? Então, é sempre o que o paciente busca e isso é muito difícil pra gente que tá vendo ali só uma radiografia o paciente. Então, a gente sempre tem que ouvir o lado do paciente. Show. Letícia, para a gente encaminhar um pouquinho para algumas perguntas que eu ainda não fiz, mas que eu acho muito legais, assim, que é bom para quem está começando na trajetória. São coisas que sempre que a gente ouve esses termos, as pessoas ficam ali, quer achar um certo ou errado, mas eu acredito que não exista isso, né? Como eu disse, desde que entregue um bom tratamento para o paciente. Quando a gente fala de implante, a gente na cirurgia, a gente fala sobre carga tardia, carga imediata, isso gera uma série de discussões. Não, eu só trabalho com carga tardia, eu só com imediata. O que você pensa disso? E como você escolhe o tipo de tratamento? Não tem certo e errado, tem indicação. Exato. Né? Então, óbvio que se eu puder fazer uma carga imediata para o meu paciente, excelente. Mas não é todo paciente que aceita. Né? Então, eu acho que tem as suas indicações. Se eu puder trabalhar com carga imediata, eu vou trabalhar. Maxila, assim, eu tenho ainda meus receios, ainda mais se eu for pensar no consultório, eu falo assim, não é para todo paciente, para a gente poder trabalhar com isso. Mandíbula, grande parte a gente acaba conseguindo fazer, né? Mas requer uma parte protética envolvida, então eu preciso de outro profissional para me ajudar nessa parte, então demanda casamento de horário e tudo mais, mas tem suas indicações. Não sou contra e nem 100% a favor. É o que o paciente consegue aceitar. Certo. E aí,
já que você deu esse gancho, você poderia citar para a gente requisitos básicos para que o profissional deve observar no momento de optar ou não por uma imediata? Com certeza. E quando a gente pensa em questão de densidade óssea, tipo de implante que a gente vai trabalhar, tratamento de superfície, travamento, né? É o mais importante. Então, o princípio básico quando a gente pensa em carga imediata é torque inicial, Sim. né? Se eu não tenho estabilidade primária, eu não consigo trabalhar com carga imediata. E, óbvio, saber com que tipo de implante você está trabalhando. Show. Então, tem implantes hoje que eles falam que não suportam mais do que 20, 25 newtons. Então, é um tipo de implante que eu não vou trabalhar com carga imediata. Claro. Né? Então, escolher muito bem o seu implante para que você possa também fazer a aplicação da técnica. Show. E aí, falando ainda dessas escolhas, eu lembro que quando eu comecei ali no comercial da Dentifix, a primeira apresentação que eu tive foi a questão dos tipos de implante, né? E quando a gente estava ali iniciando os treinamentos para poder fazer a questão da venda, se a pessoa que te treina, ela tem um lado tendencioso, parece que a gente tem sempre que optar por um modelo ou por outro, né? A questão do hexágono externo, de Cone Morse, ou do hexágono interno. Eu queria que você explicasse um pouquinho, né, para quem nos assiste, sobre a questão do uso disso, né? A questão de como escolher um implante hexágono externo, um Cone Morse, as vantagens e desvantagens de cada um, porque isso eu sei que é sempre um tema que também é bem discutido na questão de uso. Isso é um ponto que, quando a gente faz um curso, o pessoal fala assim, não, vamos trabalhar só com HE. Aqui a gente só faz HE, aqui a gente só faz Cone Morse. E assim como determinar se eu vou fazer uma carga imediata ou não, tem suas indicações para cada um, né? Senão ninguém teria criado esses 3 tipos. Então, quando a gente for pensar em carga compartilhada, eu consigo muito bem pensar em Cone Morse. Ou até mesmo, se eu for trabalhar individual, posso trabalhar com um HE, não tem problema nenhum. O HI, pelas complicações que a gente tem com a prótese depois, é um pouco mais delicado, né? Então, aqui é mais difícil para a gente conseguir até componentes voltadas para HI, a gente quase não tem. Né? Então, por isso que a gente usa menos. Mas entre usar HE ou Cone Morse, cada um tem a sua indicação. Né? Pensando em aplicabilidade no consultório, óbvio que eu não consigo manter um estoque grande de HE e de Cone Morse. Né? Hoje, eu particularmente uso muito o Cone Morse pela facilidade de protética de trabalhar com eles, né, pela questão de ser mais universal e o mundo inteiro está usando agora, pela facilidade mesmo. Mas o HE não perdeu a sua função e ele segue em plena utilização. Isso é muito importante a gente falar, porque eu lembro de experiência onde a gente, aqui no CIOSP, fazendo atendimento, e alguns profissionais de um outro estado vieram e eu fui apresentar o nosso mix, e eu apresento o Advanced, né, que é a linha hexágono externo da Dentifix. Eles ficaram olhando pra minha cara, tipo assim, que isso? Sabe? Não, mas lá no nosso curso a gente não faz HE, eu não sei o que é isso. E, então vem-se essa ideia de que o HE, ele, por a gente ter um mercado dominado predominantemente pelo Cone Morse, por todas as suas vantagens, mas parece que o fato de ter se lançado o Cone Morse, o HE não existe, não tem mais vantagem. E segue existindo, e óbvio que quando tinha o processo da salserização em volta dos implantes, o HE, ele tinha essa grande desvantagem, né? Mas ele nunca deixou de ser útil. Se eu for trabalhar com protocolo com HE, não tem problema nenhum também, né? Então, lembro quando estava na faculdade, meu pai trabalhava só com HE e agora a gente trabalha só com Cone Morse pela facilidade da gente conseguir fazer a reabilitação protética desses pacientes. Mas o HE não perdeu a sua função. Perfeito. Doutora Letícia, foi um papo muito interessante. A gente conseguiu falar de alguns assuntos que ainda não tinham sido citados por aqui. Eu acho isso muito interessante. A gente falar até de assuntos mais básicos que às vezes as pessoas subestimam. E quero mais uma vez agradecer sua disponibilidade de tempo, agradecer pela parceria que a gente tem lá na Facop. E queria pedir, antes da gente encerrar, 2 coisas. Primeiro, uma mensagem, a dica da doutora Letícia para aquelas pessoas que estão aí no início ou ainda ali caminhando na carreira, na região, na situação do implante, na situação do implante, cirurgia, e também depois que você deixasse aí como as pessoas podem encontrar um pouco mais do seu trabalho. Pensando em uma mensagem final, eu acho que nunca parar de se atualizar, né? A odontologia, ela é muito dinâmica, né? E cada vez mais a tecnologia tem entrado em todas as carreiras e os nossos congressos têm sido cada vez mais especializados, então não dá para a gente ficar para trás do mercado. Essa história da odontologia está saturada
não é real, porque se tivesse saturado, a gente não teria ninguém aqui. E Verdade. o Congresso está cheio. É verdade. Né? Então, sempre a gente buscar uma atualização para que a gente não fique parado no tempo. Uhum. E, se quiser, pode me seguir nas redes sociais. Sim. Então, meu Instagram é Letícia Chihara, ou no Instagram da Facop, que estou lá também a todo momento. Exato, é só abrir o Instagram da Facop, que tem lá a doutora Letícia fazendo vídeos. Muitos vídeos. Bom, doutora Letícia Chihara, foi mais um episódio do Dentfixcast, o nosso podcast da Dentfix, no CIOSP 2026. Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo episódio.